Em verdade, o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele homem por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe seria não haver nascido. E Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, Rabi? E respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que a partir desse momento não beberei deste fruto da videira até o dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E após cantarem um hino, saíram em direção ao Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vocês se escandalizarão por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho ficarão dispersas. Mas depois de eu ressuscitar, irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro, porém, respondeu-lhe: mestre, mesmo que todos que venham a ter pedra de tropeço para ti, eu nunca serei eu. Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro lhe respondeu, dizendo: mesmo que eu tenha que morrer contigo, de maneira nenhuma eu te negarei. E todos os discípulos afirmaram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia não faça como eu quero, mas como tu queres. E voltou para os seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: então nem por uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não entrem em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo novamente orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, que se faça a sua vontade. E voltando, encontrou-os dormindo novamente, pois os olhos deles estavam pesados. E afastando-se deles, retornou e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormindo e descansando? Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantemo-nos e vamos, porque o traidor se aproxima. Você crê no poder dessa palavra, meu irmão? Queridos, essa palavra, ela tem mexido muito comigo, porque eu tenho meditado nela nesses últimos dias. E essa palavra, ela traz um elo de um senhorio da pessoa de Jesus. Se você for ler ali os evangelhos e você se aproximar dos últimos momentos da trajetória de Jesus, você não vai encontrar um Cristo perdido. Nós não iremos encontrar um Cristo que não sabe o que está fazendo, mas Ele é enfático, Ele é incisivo. Ele é alguém que está se movendo como aquele que sabe o que está fazendo, preparando-se os seus discípulos para o último momento, preparando os seus discípulos para um acontecimento que já estava escrito desde antes da eternidade.
Um Senhor que no momento da aflição, no último momento, das últimas instruções com seus discípulos, Ele não vai trazer para a mesa uma festa simplesmente, ou soltar fogos naquela mesa, não, mas naquela mesa Jesus, Ele vai trazer verdade para aquele momento. Ele vai trazer uma conversa de despertamento, Ele vai trazer uma conversa de juízo aos seus discípulos, aos seus amigos, aos seus escolhidos, dizendo: olha, nessa mesa tem um homem que tem um coração, e esse coração está posicionando esse homem a me trair, a me vender. E a Bíblia vai nos ensinar dizendo que todos os homens, todos os discípulos de Jesus, eles vão ser colocados em um lugar com o seu Senhor, a ponto deles fazerem um exame de si mesmo, a ponto desses homens mergulhar dentro de si mesmo e fazer uma pergunta para Jesus: por acaso esse traidor pode ser eu? Porque pode ser eu, Jesus. Eu posso ser esse cara, eu posso ter exatamente esse coração. Só que a Bíblia ela diz que Jesus, Ele não diz que todos, a Bíblia diz que Jesus, Ele fala: dentre vós há de me trair. O que Jesus está fazendo na mesa, nos seus últimos momentos? Jesus não está chorando, Jesus não está ali se lamentando com seus amigos, Jesus não está pedindo conselho, Jesus não está pedindo um abraço, um afago, não. Jesus está trazendo uma palavra de despertamento. Não, irmão, isso aqui não é algo de alguém que está perdido, isso aqui é um movimento de alguém que sabe aonde está, que sabe o que tem que fazer. Isso aqui é alguém que está seguindo um roteiro firme, a ponto de ouvir dos seus discípulos: Jesus, por acaso sou eu posso ser o traidor. Jesus não sai dessa mesa mais angustiado. Por quê? Porque nessa mesa Jesus conseguiu cumprir um propósito: arrancar do coração dos seus discípulos verdade, arrancar do coração dos seus discípulos sentimentos facciosos, talvez uma crise de identidade. Então Jesus estava sendo intencional nos últimos momentos da sua vida. E Jesus agora, ouvindo dos seus discípulos que todos eles poderiam ser o traidor, Jesus sai dessa mesa com uma convicção: olha, nós precisamos adorar, nós precisamos celebrar uma canção nessa mesa, nós precisamos puxar nesse exato momento, nesses últimos momentos, um louvor de adoração ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor revelou que na mesa tem traição? Não, porque os últimos momentos da minha vida com vocês nesse plano está trazendo para vocês verdade. E só tem uma forma, meu irmão, de Jesus operar na nossa vida. E só tem uma forma, só existe uma base que você pode construir para que o reino de Deus ele venha a ser manifestado na sua vida, para que a vontade de Deus ela venha a ser manifestada na sua vida. Você só precisa de um elemento: verdade. Você só precisa trazer para esse encontro verdade. E é exatamente nesse lugar que Jesus canta a maior canção, que Jesus celebra a maior celebração com os seus discípulos. Não foi curando o paralítico, nem ressuscitando o morto, nem transformando. Não, meu irmão, o maior feito de Jesus com os seus discípulos foi nessa mesa. Como? Libertando-os, trazendo à tona, jogando na mesa o coração deles, qual é a vontade que já está estabelecida dentro do teu coração. Essa foi a dinâmica de Jesus com os seus discípulos nas suas últimas horas. Nos seus últimos momentos com os seus discípulos, Jesus estava arrancando dos seus discípulos um despertamento. Para quê? Para que pudesse ser estabelecido no coração dos seus amigos a vontade do Pai, para que pudesse ser estabelecido no coração dos seus amigos aquilo que já estava pronto na eternidade. E eu olhando para esse movimento de Jesus, eu fiz uma pergunta a Jesus: Jesus, por que o Senhor não fez isso no começo da trajetória? Por que o Senhor não fez isso nos primeiros minutos com os seus discípulos? Porque Jesus ele trabalha nessa esfera, meu irmão, de partilhar coração. Jesus, nos momentos das nossas crises, Ele não vai trazer para nós o julgamento, Ele vai trazer para nós o amor, porque essa é a base do céu. Esses são os maiores mandamentos: amará o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E o Espírito Santo do Senhor, Ele soprou ao meu ouvido uma convicção: por que naquele momento, por que naquele dia? Porque aquele dia os amigos de Jesus, eles seriam marcados.
Se Jesus falasse com eles no começo, na primeira mesa, não, eles não seriam marcados, porque naquele dia, esses homens, com a morte do seu amigo, com a morte do seu Senhor, esses homens entraram em uma convicção de reflexão, e você sabe o que não saía da cabeça desses homens? Caramba, a última mesa, olha o que ele nos instruiu, na última mesa, olha a conversa que ele teve conosco, aquilo marcou os discípulos, de nunca mais andar longe da verdade, de nunca mais andar fora daquilo que o céu projetou para nós extrairmos do Pai a sua vontade. O que Jesus estava fazendo com os seus discípulos naquele dia? Jesus estava hospedando dentro do coração dos seus discípulos a vontade do Pai. Jesus estava transicionando o coração dos seus amigos para que eles se tornassem hospedeiros da vontade dEle. O que nós estamos fazendo aqui, meu irmão? O que nós fazemos na mesa de Jesus? O que Jesus, Ele nos instrui na mesa da comunhão? Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Olha o que está no teu coração. Olha o que você hospeda dentro do teu coração. Olha para a vontade que já está estabelecida dentro do teu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não, Jesus não vai arrancar o lixo daí para deixar esse coração vazio, não. Jesus, Ele vai arrancar a mentira daí, Ele vai arrancar o pecado daí, Ele vai arrancar o mal daí, simplesmente para Ele hospedar dentro de você a vontade dEle. E como que nós iremos desfrutar disso, meu irmão? Não é simplesmente vindo para uma casa de oração e dobrarmos os nossos joelhos para orar, não é simplesmente jejuando, não é simplesmente lendo a Bíblia, não, é nós começarmos a tirar do nosso coração a nossa vontade, que é uma vontade caída, que é uma vontade corrompida, e levantarmos um clamor ao Senhor. Eu quero que o Senhor hospeda dentro do meu coração a tua vontade, porque eu quero viver aqui na terra como? É no céu, porque eu não sou um cidadão da terra, eu sou um cidadão do céu. Isso aqui é temporário, isso aqui tem tempo e hora para acabar, mas aquilo que o Senhor colocar dentro de mim é para toda a eternidade. Então não é mais sobre a minha vontade, é sobre a tua vontade, é sobre o teu querer, é sobre aquilo que está pronto, é sobre aquilo que está escrito. É isso que eu quero que seja colocado dentro do meu coração. Mas não tem como nós desfrutarmos isso sem verdade, irmão. Esse é só o momento da mesa de Jesus. Após essa mesa, Jesus vai enfrentar um Getsemane. Como que a verdade ela vai ser revelada na sua vida? Não é no tempo de alegria, em crise. Não é no momento bom, é em crise. Getsemane, lugar de prensa, lugar de dor, lugar de angústia. E quanto mais nós somos pressionados, mais a verdade surge, irmão. É o fortão que no tempo da crise todo mundo vai reconhecer, ele não tem nada de forte, ele é fraco. Crise. O que a crise ela vem fazer? A crise ela vem revelar a nossa identidade. A crise ela vem revelar os nossos fundamentos. A crise ela vem revelar as nossas fraquezas. A crise ela vem revelar aquilo que nós não conseguimos demonstrar para as pessoas no dia bom. Então Jesus, Ele não está contando uma parábola sobre Getsemane. Ele está lá dentro. Porque Ele fez comigo, contigo um compromisso. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas pode ficar tranquilo, eu fui na frente. E fui na frente para quê? Para te ensinar o caminho. E como eu venci o mundo, eu vou instruir vocês a vencer também. Ô irmão, quando Jesus ele fala no mundo nós teremos aflição, isso aqui não é uma conversa qualquer, isso aqui é Jesus te fazendo uma promessa. Você vai ser afligido nesse tempo presente. E a maioria das aflições não é o diabo que escreveu, foi eu. Porque eu mesmo, eu levei vocês ao deserto, eu fiz vocês terem fome, eu fiz vocês terem sede, mas Senhor, para quê? Simplesmente para botar para fora aquilo que está
no seu coração. Então, o quanto de Deus você carrega aí dentro? O quanto da vontade de Deus nós carregamos aí dentro? Pastor, como que eu vou transicionar a vontade de Deus pela minha numa crise? Porque a maior dificuldade da vida de um homem é você abrir mão da tua vontade, meu irmão. Porque na tua vontade tu está seguro. Na tua vontade você tem o domínio. Na tua vontade você tem o governo. Só que esse mesmo senhorio que olha para a nossa vontade, que olha para a nossa vida, ele se move sobre um fundamento. E que fundamento é esse? Ele diz: olha, eu não costumo, e eu não faço, e não vou fazer, eu não vou derramar vinho novo em odres velhos. Não é assim que eu me movo. A manifestação da vontade de Deus sobre a vida de um filho é sobre aquilo que é novo, é sobre um novo fundamento, é sobre um novo cântico, é sobre uma nova palavra, é sobre um novo clamor, é um novo cântico nos nossos lábios, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que ainda não chegou ao coração do homem. É exatamente isso que o Senhor, Ele preparou para mim, Ele também preparou para você. A pergunta que eu vos faço é: quando que nós iremos decidir abrir mão dessa vontade para viver aquilo que o olho não viu? Ou seja, esse lugar é um lugar de crise. Nós só iremos nos tornar um hospedeiro da vontade de Deus depois de nós passarmos por um Getsemane, por um ambiente de crise. E o que mais acontece nos ambientes da nossa crise? Repita isso comigo: no ambiente da minha crise, eu sou bom em fugir. É aí que acontece na nossa vida as nossas fugas. E para onde que a gente corre no ambiente da crise? Para um lugar que a gente já governa. Todos nós que estamos aqui, nós já temos um plano B. Nós iremos entrar em lugares desconhecidos com um fundamento. Eu só entro ali se eu tiver um plano B. Eu só entro nesse novo de Deus se eu tiver uma convicção de ter um plano B. Se eu tenho para onde correr. Se aquilo ali não der certo, eu já sei o que eu vou fazer. Se aquilo ali não der certo, eu já sei para onde que eu vou ir. Ou seja, nós sempre estamos estabelecendo o novo de Deus com uma condição: eu tenho um plano de fuga. Eu sempre vou recorrer ao lugar que eu conheço, as velhas arquiteturas, os ambientes que estão sob o meu controle, aquilo que eu governo, aquilo que eu domino. Não, meu irmão, não é esse ambiente que o céu governa. O céu, ele entra num lugar de governo onde a tua vontade não fala mais. Deus governa a nossa vida a partir do momento em que nós não iremos corromper os fundamentos que Ele está fundamentando em nós, ou nós nos rendemos à vontade do Pai. E diga assim para mim, repita assim comigo: a vontade do Pai para mim é desconhecida. Ou você se rende à vontade do Pai, que é uma vontade que você não domina, é uma vontade que você não conhece. Ou você se rende a esse lugar, ou você sempre será escravo de alguma coisa. O único lugar seguro da vida de um homem nessa terra é escondido na vontade de Deus. O único lugar de provisão em um deserto é alguém que está escondido na vontade de Deus, na vontade do Pai. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão: qual é o teu plano A, B, C e D? Você tem vários. Hoje mesmo você convidou Jesus para entrar no novo plano. Hoje mesmo você fez uma oração e pegou Jesus pela mão e disse: Jesus, vem comigo que eu quero te mostrar um negócio, faça aquilo ali para mim. Porque nós somos sempre
induzidos e conduzidos a fazer Jesus viver a nossa vontade. Mas a morte de Jesus, o que expressa a morte de Jesus naquela cruz, não foi eu trazer Ele para a minha vontade, mas foi para que com a minha verdade, com a minha libertação, com a minha crucificação, com a minha obediência, de tomar a minha cruz e seguir Jesus, Ele me levaria a uma vida plena que eu só irei encontrar nele, que eu irei só encontrar na vontade dEle. Ou seja, um ambiente de Jesus Cristo instaurar a vontade dEle na minha vida é um ambiente de transição desconfortável. Diga para a pessoa que está, diga para ele, não vai ser confortável. Não, diga para ele, não vai ser confortável, meu irmão. Vai ser desafiador. Porque qual é o pior lugar que nós queremos nos mover, irmão? Você está cômodo? Se eu domino. Agora nós estamos saindo de uma vida que nós controlamos para hospedar em nós uma vontade que não é nossa. Iremos viver um ambiente que nós não temos o controle. Pastor, não tem outra forma? Não tem, a forma que você está vivendo. Agora, para você desfrutar da vontade do Pai, só tem um caminho: é sendo esmagado, é morrendo para o velho e nascendo para o novo. A vontade do Senhor, ela vai nos expandir, nos esmagando. É crescer chorando. É crescer, é expandindo, tendo a sua alma em crise. A minha alma está terrivelmente angustiada. Por quê? Porque eu estou diante de um desafio. Qual? Abrir mão da minha vontade para obedecer à vontade do Pai. O que é isso, irmão? Se não um ambiente de transição que está transformando a minha mente, que está expandindo a minha mente. Por isso que Romanos, abre aí Romanos capítulo 12. Vamos lá? Romanos 12. Isso aqui é um desafio, isso aqui é um ambiente de transição. E a Bíblia diz: e não se conformem. E não se conformem. Ou seja, não ande sobre um padrão que o mundo lhe oferece. Não se mova mais sobre um padrão. Não seja moldado sobre um padrão que o mundo está lhe oferecendo. Mas a Bíblia aqui, ela está nos convocando. E isso aqui não é, isso é uma convocação a nós rompermos com o mundo caído, para que se estabeleça em nós a vontade de Deus. Então não se moldem, não se conformem com este mundo, mas transformem-se. Crise. Mas transformem-se pela renovação do seu entendimento, para que assim vocês venham experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você tem noção do que é isso, irmão? Isso aqui é o Senhor estabelecendo a vontade dEle na minha vida. Porém me colocando em crise. Por isso que nós não entendemos, nós não compreendemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é, irmão, no céu já está tudo pronto. No céu já está tudo estabelecido. Qual é o desafio de Deus agora? Ele estabelecer em você e em mim a vontade dele. Por que muitos estão perecendo? A Bíblia fala: o meu povo, ele sofre, o meu povo geme, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Por quê? Porque você está sempre em busca do novo. Eu vou te perguntar para você, qual é o próximo plano, irmão? O de hoje não deu certo, qual é o próximo plano de hoje? Não, os filhos de Deus, eles não são colecionadores de frustração, irmão. Os filhos de Deus, eles são herdeiros. Eles vivem uma vida plena, eles vivem uma vida abundante. Que vida é essa? É a vida que Jesus preparou para mim e para você na cruz, meu amigo. Ele morreu para nos dar vida. Qual é o nosso próximo plano? Ganhar? Qual é o próximo teu plano? Ser o primeiro? Qual é o próximo plano? Descobrir qual é a promessa que Deus tem para você. Qual é o próximo plano, meu amigo? Agora, nesse emaranhado de plano para cá e plano para lá, eu te pergunto: qual é a vontade de Deus que está estabelecida na sua vida, que você está obedecendo no dia de hoje? Você não vai saber me responder. E talvez, se por um minuto nós ouvíssemos Deus, por um minuto, repita assim comigo: por um minuto. Não, repita comigo de novo: por um minuto. Diga: não, por um minutinho. Eu ouviria de Deus a seguinte sentença: ainda hoje, tu que me diz que não vai servir como pedra de tropeço, tu que está me dizendo que vai morrer no meu lugar, deixa eu te contar algo que tu não sabe. Ainda hoje, o que diz que morre por mim vai me negar 3 vezes. Qual o segredo da vida? Levar as suas limitações diante do seu Senhor, para dar a Ele desculpa. Não se engane, o Senhor sabe de onde veio aquilo que lhe deu vida, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Aquilo que mantém essa carcaça de pé, meu irmão, veio do Senhor. Então tem certo tipo de oração que não cola, tem certo tipo de desculpa que não cola. Todas as manifestações na vida de grandes homens, que o Senhor ele foi começar com alguns homens na Bíblia. Você sabe como é que Jesus começou a conversa? Não tenha medo, não temas. Não, nós não temos que erguer um altar ao Senhor para dar desculpa. Nós temos que começar a criar coragem de entrar num ambiente de glória, que seja um Getsemane, que seja um deserto, que seja qual for um ambiente que o Senhor ele queira nos levar para um cumprimento de um fundamento. Eu quero viver a tua vontade. Eu sei que para eu viver a tua vontade eu preciso deixar a minha para trás. Eu preciso abrir mão da minha vontade, eu preciso abrir mão do meu querer, eu preciso sair do controle, eu preciso entregar o controle da minha vida nas suas mãos, e eu preciso sair do curso, do padrão desse mundo, e eu preciso que haja uma renovação da minha mente, irmão. O que a tua mente pode ser renovada de algo que você desconhece, meu amigo? O que pode surgir de novo aí? A gente precisa pensar. Nós vamos viver a vida toda sustentando e baseando depressões, fugas. Não, irmãos, essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a sua vida, ela já está estabelecida. Provérbios 19, abre para mim aí. Vamos para a Bíblia, vamos andar um pouquinho na Bíblia. Para de fugir, irmão.
Provérbios 19:20, que diz assim: ouça o conselho e receba a instrução, para que você se torne sábio nos dias que virão. E o que é ser sábio? A movimentação certa a respeito do que fazer, é a exploração do elo do saber, não só ter a informação, mas saber aplicar. Que há muitos planos no coração do homem. Verso 21. Mas só a vontade do Senhor é permanente. Sabe o plano de ontem para a sua vida, que você projetou? Quem aqui já teve planos frustrados, que não deu certo? Levanta a mão. Você abandonou, não abandonou? Quanto tempo faz isso? Você pegou aquele plano, executou, investiu, gastou tempo, gastou dinheiro, se estressou, chorou, deu errado. Sim ou não? Não é para mim isso. Mas sabe o plano que Deus tem para você? Ele continua o mesmo. Todos os planos que você tentou, bateu a cabeça, frustrou, foi, voltou, mas os planos que Deus tem para você desde a criação, eles não mudaram. Eles continuam estabelecidos. Por que nós não nos submetemos? Por que nós não obedecemos? Por que nós não entramos nesse lugar? Porque nós não temos base suficiente para aguentar a crise. Não é que nós não queremos ter a nossa mente transicionada, não é isso. É porque até para a gente entrar em crise, a gente quer estar no controle. Até quando, irmão, você vai ficar guerreando com Deus? O Getsemane está expressando para nós que Jesus tinha uma vontade humana. Com a sua alma profundamente amargurada, angustiada, ele está, Lucas, se eu não me engano, vai dizer que ele está gotejando sangue, suando sangue, indo para os seus amigos, ele está percebendo, eles estão dormindo, e ele vai para cá, e os discípulos estão dormindo, e ele está, eu estou sozinho, os meus amigos me abandonaram, eu estou em crise, os meus amigos nem orar por mim, eles conseguem orar. Jesus está expressando, não está escondendo de nós que essa crise é um lugar solitário, não vai ter amigo para orar por você, não vai ter ninguém. Vai ser você entrando numa crise para que você possa estabelecer uma mente de governo, um coração de governo e uma identidade de filho, meu amigo. É um lugar solitário. É um lugar que você só vai recorrer a um. E quanto mais perto dele você chega, você vai ter uma percepção. Quanto mais perto dele você chega, você vai ter uma percepção. E que percepção é essa, pastor? É que ele não vai mudar a vontade dele. É Jesus expressando: Pai, se possível for. Minha alma está confusa. Por isso que ele vai dar um conselho. Na realidade o espírito está pronto, mas ela tem um inimigo. A carne é fraca. Então se a carne é fraca, não é ela que pode e nem vai estabelecer o padrão que eu vou viver nesse plano. Tem que ser o espírito.
E numa vontade humana, numa crise humana, ele vai estabelecer um fundamento. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas eu estou fundamentado em um ambiente, eu estou fundamentado em um fundamento. Eu não vou trocar a cruz pela minha vontade, eu não vou trocar a sua vontade pela minha. Então, no meio da minha crise, da minha dor, estabeleça em mim a tua vontade, Pai. Vambora. Quantas vezes, irmão, você chegou ao pé do Getsemane e você fugiu? Tu tem chamado, cara. Tu tem promessa. E hoje o máximo que você é um mochileiro fujão. O máximo que você conseguiu chegar foi na porta. Por quê? Porque existe um lugar que você não quer abandonar, e esse lugar é um lugar de controle. Por isso que só vai ao Pai, só se conecta com a vontade do Pai, só é filho quem ouve e obedece, só quem tomou a sua cruz, abriu mão da sua vida e seguiu Jesus de perto. Esses estão linkados como filhos. Esses estão guardados, aqueles que estão em Cristo Jesus. O maligno não toca, a depressão não pega, porque não é só sobre ter informação, é sobre tirar das informações, dos conceitos, dos ensinamentos, a vida que Jesus está nos propondo. Quando a crise ela começa a bater, quando a dor ela começa a te abraçar, quando o dia mau ele começa a surgir para a tua vida, para onde que você corre? Aí você vai até para Deus que governa sobre todas as coisas, e você vai como oração, e a tua oração para com teu Pai é uma oração de quem quer ter o controle. Aí você quer ensinar Deus como que você vai sair da crise que Ele te colocou. Acorda. Jesus ele não veio, irmãos, para estabelecer isso na nossa vida, mas Ele veio com uma palavra, um fundamento. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente se considerem livres. Qual é o próximo atalho? Em momento de pressão, em momento de dor, em momento de angústia, em momento onde a tua alma é abatida, qual é o atalho que você vai recorrer? A pessoas, ao teu pastor, ao dinheiro, à autoproteção, ao vitimismo, às justificativas? Qual é o próximo passo a ser tomado? Qual é a próxima decisão que eu irei tomar? Nós precisamos começar a olhar a nossa vida com os ângulos do Senhor. Isaías 55, abra aí para mim, Isaías 55, verso 8 e 9. Vamos falar de crise. A Bíblia diz, vamos pensar, essas palavras são palavras de reflexões. Os meus pensamentos, é Deus que está dizendo, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Nem os seus caminhos são como os meus caminhos, diz o Senhor.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não tem sincronismo, não anda junto. Não tem como caminhar junto, como andarão dois juntos, se não existe um acordo estabelecido. Vamos lá, pega o teu pensamento que você está tendo agora, do problema que você está passando. Tu já tem uma solução para ele, irmão. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena meus problemas, é isso aí, irmão. Ah, se eu casasse, se Deus me desse um marido. Ah, se acontecer, se... Tu já tem um problema para a tua crise. Tu já tem uma solução para a tua crise. Só que o problema é que quando nós vamos com a solução diante do Senhor, para falar para o Senhor tem um plano, se o Senhor fizer assim, o negócio vai acontecer. Quando você chega nesse lugar com o Senhor está dizendo, pois é, mas tem um problema aqui, que o meu pensamento não é igual ao seu. Temos um outro problema, o caminho que você quer trilhar não é o mesmo que o meu. Não dá liga. Não dá liga. Não tem como caminhar junto. Ou seja, será que nós não conseguimos ter essa percepção? Vamos aprofundar. Isaías 43, 18. Abre lá. Estou tentando trazer para vocês uma realidade que ela anda oposta àquela que você idealiza, ou daquela que você tem sobre ela o governo. Isaías 43, 18 vai dizer: não lembre das coisas do passado, nem considere as coisas antigas. Ou em outra versão, não permaneçam, não pense nas coisas antigas. Eis que eu estou fazendo algo novo e agora está surgindo. E aqui nós temos um problema. Porque daí vem uma pergunta: vocês não percebem? Agora, por que dessa pergunta? Se tem uma afirmação, se tem uma convicção, se o céu está fundamentando algo, olha, eu estou fazendo algo novo, por favor, não considere mais as coisas antigas, nem as coisas que ficaram para trás, não permaneçam mais lá, não ande mais naqueles lugares, não sinta mais aquelas coisas, porque eu estou fazendo algo novo, e agora está surgindo, mas aqui nós temos um problema, porque Deus está dizendo, mas vocês não percebem. Por quê? Porque você está gastando tempo demais com as coisas antigas. Porque você ainda acha que Deus ele vai derramar vinho novo em odres velhos. Não vai. O velho não é para ser restaurado, meu irmão. O velho é para ser deixado para trás. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se faz novo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está nos fundamentando. Pastor, mas e no tempo da dificuldade? Deus tem um lugar preparado para você. E no tempo de crise, Deus tem um lugar preparado para você. Diga para a pessoa que está ao outro lado, eu vou te dar um conselho. Diga para ele, o Salmo 91, aquele ambiente não foi projetado por você, mas é para você. Esse que é o problema. Porque até na nossa crise a gente tem um projeto preparado, que se o Senhor fizer assim, eu estou guardado. Não está, irmão.
Agora o Salmo 91, a Bíblia está dizendo o esconderijo do Altíssimo. Então se o esconderijo é do Altíssimo, e lá você está sendo guardado, lá você está sendo protegido, a vontade é de quem? A vontade é de quem, irmão? Do Altíssimo. Porque como você vai dar pitaco no lugar que está trazendo para você proteção? Você fora desse lugar, você é uma presa fácil. Você dentro desse lugar, você está protegido. Como que você vai querer dar pitaco, irmão? Então pega todas as ferramentas que você tem, pega todos os movimentos que você tem, pega todos os seus planos e sai desse lugar, para ver se você não morre em 2 segundos. O que isso traz para mim? Qual é a clareza que isso traz para mim? Que não é sobre aquilo que eu projeto, mas é sobre a vontade de Deus que vai trazer para mim segurança. Por isso que Jesus nos ensina, e que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A vida plena da igreja, a vida plena, a autoridade, as bênçãos, as promessas, elas estão exatamente pautadas e baseadas na vontade de Deus. Porque Jesus nos ensinou que odres velhos não suportam vinho novo. O problema é que você quer permanecer com o velho. Você se apega àquilo que é conhecido. E quando você se apega muito àquilo que você conhece, você não consegue enxergar o novo. Por isso que a Bíblia está dizendo, mas vocês não percebem. Algo novo está surgindo, mas tem alguém que não está percebendo. Porque ainda estão presos, porque ainda estão aprisionados naquilo que é velho, naquilo que é caído. Então corre um grande risco de Deus estar fazendo algo novo na sua vida, mas você está ignorando. A pergunta que eu vos faço é por quê? Por que viver esse ciclo de autossabotagem? Por que nós insistimos em viver numa vida caída? Quando que nós iremos sair do controle? Quando que nós iremos começar a viver a nossa vida com o nosso coração voltado para Ele, confiando nele de todo o nosso coração? Como diz lá Provérbios capítulo 3, é o caminho para andar com Deus. Provérbios capítulo 3, ele traz uma clareza, um fundamento muito violento sobre isso. Vamos lá. Provérbios 3, 5. Que diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Irmão, não é fundamento, é só apoio, tá? Presta atenção como que o céu leva a sério essas coisas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, aquilo que está aqui guardadinho, um velhinho que está estabelecido aqui, o plano B, ele vai estragar, ele vai diluir o que o céu está fazendo. Então confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu entendimento, não se apoie no caído, não se apoie nas coisas antigas, nos marcos antigos, não se apoie nesse lugar. Qual é o dever de casa? Qual é a missão? Confiar no Senhor de todo o coração, sem nenhuma muleta, sem nenhum apoio, literalmente 100% focado, fundamentado em uma vontade que não é minha nele. E como é que eu faço isso? Reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Deixa eu te fazer uma pergunta: no caminho que você está trilhando hoje, você reconhece o Senhor? Nas decisões que você tomou hoje, você reconhece o Senhor? No seu caminho? O que é reconhecer o Senhor? É quando você sai de um lugar movido por uma palavra. Não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho a capacidade, não tenho... Mas eu ouvi uma voz, ele falou comigo, eu estou indo.
E reconhecer o Senhor em todo o seu caminho é você dar um passo. Para dar o outro, você tem que ter dependência. Senhor, eu não sei mais o que eu fazer. Você ouve de novo o Senhor, está reconhecendo. E depois você dá outro passo. Senhor, e agora o que é que eu faço? Aí Ele fala e você continua. E agora, Senhor, eu não sei para onde que é, para a direita ou para a esquerda. Ele fala e você continua. Isso é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Isso é confiar no Senhor sem se apoiar no seu entendimento. Porque o que o meu entendimento ele vai trazer nesse cenário? O meu entendimento nesse cenário ele vai trazer um caminho confortável para mim. O meu entendimento nesse cenário ele vai transicionar o caminho do Senhor em um lugar de fuga. Não se mova tu nem para a direita e nem para a esquerda, mas siga tu para o alvo. Siga tu para a missão que o Senhor ele estabeleceu para você. Chega, irmão, de ter fuga em todas as coisas na nossa vida que nos frustraram, ou todas as coisas na nossa vida que deu errado, porque o refúgio que eu controlo, toda a fuga que está sob o meu controle, todo o plano de fuga que está sobre o meu controle, não é um refúgio, é uma prisão confortável. Você está sendo um prisioneiro do seu entendimento caído. Você está sendo prisioneiro de uma mente que está completamente aprisionada. Então, na realidade, os lugares que você tem, que é a tua segurança, que talvez é a tua conta bancária, que talvez é a tua inteligência, que talvez é o teu desenrolar, esse lugar está talvez te mantendo aprisionado os anos da sua vida, em um lugar que parece confortável, mas é uma prisão. Que não deixa você se conectar, que não deixa você desfrutar da vontade que o céu, Ele preparou para a sua vida. O Getsemane revela isso. Talvez se você for parar para analisar a sua vida, o que você vive hoje é resposta do que você não tinha ontem. Talvez o que você está vivendo na sua vida é algo que você não acreditava ontem, que você não tinha capacidade de ter, que você não tinha capacidade de conquistar, que você via isso muito longe. Mas talvez o resultado de hoje é aquilo que você não acreditava ontem. E agora você só tem uma convicção: certamente quem fez isso na minha vida foi o Senhor. Hoje você desfruta isso. O que ontem era impossível, hoje é uma realidade. Agora, quem estabeleceu isso? A mão do Senhor. O que me trouxe até aqui? A prensa, as aflições, a angústia da nossa alma, os sofrimentos, esses ambientes, essas ferramentas que o Senhor usa para nos forjar e nos trazer até aqui. Não é sobre uma religiosidade, meu irmão. Não é sobre alucinações. O que a Bíblia, o que o Cristo, o que Deus, o que o Espírito Santo, Ele quer nos proporcionar é vida plena, meu amigo. Não é eu contar a vida de alguém, é eu contar a minha vida e declarando grandes coisas. O Senhor, Ele tem feito por mim, por isso eu me alegro. Existe um laboratório. A prensa é o laboratório para forjar os filhos, os herdeiros, irmãos. Homens que abrirão mão da sua vontade, homens que abrirão mão da sua convicção para viver uma vontade que lhe deixa desconfortável, mas é a vontade do Senhor. Eu não gosto disso. Cuidado, porque talvez aquilo que você não gosta é o que Deus quer estabelecer na sua vida. Como que eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus? Quando você não está vivendo a sua. Então vai ser desconfortável. Não, nós não paramos para avaliar essas ocasiões. Nós não paramos para fazer trazer a clareza, a luz à nossa mentalidade. O apóstolo Paulo declarando em 2 Coríntios: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Então o que a tribulação está fazendo na minha vida? A tribulação está me forjando para que eu crie uma proteção, que a tribulação que vem de fora não vai roubar de mim o que o Senhor está estabelecendo dentro.
A tribulação que vem de fora não vai roubar a minha identidade, a tribulação que vem de fora não vai roubar a minha essência, a tribulação que vem de fora não vai roubar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. O que Tiago vai nos ensinar dizendo que a provação, o que a provação produz, o que a prensa produz? Perseverança e maturidade. Essa leve, momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que em ti há de ser revelada. Ou seja, antes de eu romper com o meu propósito, eu vou ter que romper com as crises. Crise de identidade, crise de incapacidade, crise de orgulho, de soberba, de prepotência, de altivez. Não, talvez nós não estamos ainda preparados para isso. Por isso que Romanos capítulo 12, que nós lemos o verso 2, o verso 1, vai dizer que o sacrifício que é você, não é mais o Isaac, o sacrifício tem que ser um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, não a mim, não a você, é agradável a Ele. E por que o sacrifício ele tem que ser vivo? Para transicionar. Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É não aceitar mais o que o mundo te oferece, mas estar com seu coração focado e fundamentado na vontade do Pai. Se a semente que é jogada à terra não morrer, meu irmão, ela não cumpre o teu propósito. O milagre que você quer, a herança que o Senhor estabeleceu para nós, ela não está antes da cruz, ela está depois. A autoridade está depois. O Cristo em vós é a esperança da glória, é pós-cruz, irmão. É pós-cruz. O que nós estamos fazendo com a cruz? O que nós estamos fazendo com esse coração que nós temos? O que nós estamos fazendo com a obediência? O que nós estamos fazendo com o temor? O que nós estamos fazendo com a renúncia? Não, o Senhor não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer, irmãos. Existe o papel do Senhor na nossa vida e existe o nosso papel. Agora nós precisamos, no mínimo, entender e conhecer com o que nós estamos lidando. Abra para mim em Filipenses capítulo 2. Vamos lá. Está na Bíblia, irmão. Filipenses 2,12 diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas ainda agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem atua em vocês. Olha só isso, irmão. Vê se não choca com a tua realidade. Porque é Deus que atua em vocês, tanto querer quanto o realizar, conforme a sua boa vontade. E seja feita a tua vontade aqui na terra como é. No ambiente de Deus só cabe uma vontade, não é a sua, é a dele. Irmão, é simples, é interpretação de texto. Precisa ser espiritual para você entender isso. No ambiente da manifestação da glória de Deus só tem espaço para uma vontade, é a dele, não a minha. Tanto querer quanto o realizar ou efetuar vem do Senhor, conforme a vontade de quem? Dele. Agora, por que nós insistimos em viver essa vida? Por que nós insistimos em viver algo que está sobre o nosso controle, sobre o nosso querer? Então, quem opera em nós, o querer e o efetuar é Deus. E o que eu faço lá de cá, pastor? Obedece. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe aquilo é esse que eu faço algo novo na sua vida e quem não percebe, sacrifica. Quem ignora, sacrifica. Se Jesus está nos ensinando, está lá o cardápio, qual é o cardápio? E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. O que eu quero comer? O que você quer comer? Estou na casa do pai. Pai, eu quero o prato do dia.
Eu quero comer o que o Senhor estabeleceu para me alimentar hoje. Então eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida hoje. Se a minha medida hoje for a banda de um pão, que assim seja. Se a medida que eu carrego hoje é muita fartura, então que assim seja. Porque tudo que eu quero viver, tudo que eu quero desfrutar é a sua vontade. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de um novo coração. E o nosso novo coração transicionado no Senhor vai trazer para nós um espírito, e esse espírito vai nos conduzir a viver a vontade do Senhor na nossa vida. Ezequiel capítulo 36, no verso 26 vai dizer. Vamos lá, Ezequiel 36, 26. Irmão, tudo isso aqui, se você não transicionou, se você não orou por isso, se você não chorou, se você não sofreu por isso aqui, se você não buscou isso aqui, irmão, você precisa recomeçar a tua caminhada com Jesus, viu? Isso aqui é um motivo que tem que nos colocar de joelho. A Bíblia vai dizer: lhes darei um coração novo. E lhes darei um coração novo, e colocarei dentro deles um espírito novo, tirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, e colocarei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observai. Irmão, só tem uma forma da gente desfrutar disso aqui: com um coração novo. Então essa deveria ser a oração da igreja de Cristo, esse deveria ser o clamor da igreja de Cristo nos dias atuais: Senhor, eu quero que o Senhor derrame sobre a minha vida um coração novo. Eu preciso que o Senhor coloque em mim um espírito que vai estar disposto a obedecer os seus estatutos, e vai me conduzir a caminhar sobre os seus juízos, sobre a sua vontade. Mas nós não somos essa igreja, nós não caminhamos sobre isso. Não é sobre nós obedecermos lá fora, irmão. Eu não quero ter uma vida de obediência aqui fora, uma vida fundamentada em fundamentos fracos. Eu desejo, eu quero, eu preciso ser um hospedeiro da vontade de Deus aqui dentro, até que esse fundamento de obediência se torne em mim um fundamento de alegria, de poder declarar: eu estou desfrutando na minha vida da vontade do Senhor, eu estou desfrutando na minha vida da vontade daquele que me trouxe a esse plano. Não, irmãos, nós não iremos nos alegrar com algo que nós não desconhecemos, nós não iremos ter prazer com algo que nós não temos a percepção do que vai ser manifestado na nossa vida, meu irmão. Qual é a oração que tu faz no tempo da tua aflição? Você cobra o seu Senhor? Eu estou ofertando, dizimando, eu estou cultuando, eu estou orando, eu estou santificando. Então é assim. Por isso que eu sempre falo: cuidado com as orações do tempo da aflição, são perigosas. Porque Jesus está nos ensinando no tempo da sua dificuldade: a minha alma está perturbada. Pai, a minha alma está profundamente perturbada. Mas olha onde que ele vai terminar. Mas usa todo esse cenário, usa toda essa dor, e glorifica o teu nome. Porque isso aqui não tem a ver mais comigo, Pai, tem a ver com a tua vontade. Então eu te peço: glorifica o teu nome. Quem pecou? Quem pecou? Esse menino está assim sofrendo. Quem pecou? Ninguém. Mas sucedeu isso para que o nome do Pai seja glorificado. Essa é a oração do coração pautado em uma convicção: a minha alma está profundamente. O dia não está bom para mim, Jesus. Que desespero, que medo, que
angústia rodeia o meu coração, mas eu te faço um pedido: glorifique em todo esse caos, em toda essa crise, em todos esses becos sem saída, glorifique o teu nome, Pai. Ai, mas você vai ver do que seu Deus é capaz de fazer. Que oração sábia! Que oração extraordinária! Essa é a oração dos filhos, irmãos. Essa deveria ser a oração da igreja. Não uma oração de fuga, não uma oração de julgamento, mas a oração do Senhor que está falando ao Pai verdades. A minha alma está profundamente triste, a minha alma está profundamente angustiada. Olha meu estado, sou suando sangue. Os meus amigos, eles me abandonaram, eles estão orando, eu estou só. E dentro de mim, no desespero de fuga, existe um clamor: se possível for, por favor, me tira disso. Mas esse não é o ponto final, eu só estou dizendo para o Senhor a minha dor. Eu só estou compartilhando com o Senhor a minha aflição, mas o veredito final é esse: glorifica o teu nome. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como já foi estabelecido na eternidade. Então não é uma alma angustiada que vai ditar o ritmo da minha oração, irmão. Eu posso até deixar ela falar, mas a última palavra, a decisão final tem que ser do Espírito. É como Davi, ele proclama: por que tu estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Cala-te, aquieta-te, porque ainda hoje tu verás as maravilhas do meu Deus. Convicção, governo. Até quando as nossas orações serão movidas pelo nosso senso almático? Jesus aqui, ele faz uma oração fundamental, pautada em verdade. 3 pilares eu coloquei aqui: honestidade. Ele traz a sua honestidade, ele traz seu coração, ele traz a sua humanidade. Ele proclama: se possível. Olha como a oração de Jesus, ela é fundamentada. Se possível for, passa de mim esse cálice. Esse é o movimento. Eu estou sendo honesto com o Senhor. Isso é o que está gritando dentro de mim. O meu homem natural, o meu homem carnal, ele deseja isso. Só que a oração dele não para nisso. Ele entra agora num cenário de entrega. Ele vai dizer: mas não seja conforme eu quero. Lúcido. Não seja como eu quero. Ou seja, tem uma vontade dentro de mim. Imediatamente quando ela se manifesta, eu já entrego ela para o Senhor. Então não seja feito como eu quero. Eu estou entregando para o Senhor a minha deficiência. Eu estou entregando para o Senhor a minha necessidade. Eu estou entregando para o Senhor o meu coração. Eu estou entregando para o Senhor a minha dor. E por final ele traz uma clareza em perseverança. De perseverar, em proclamar, de lembrar ao Senhor, porque ele vai uma vez e ele volta. Na outra oração ele faz de novo: que seja feita a tua vontade, não seja feito como eu quero. Perseverança, convicção. Ele entrou em um lugar, orou, voltou, pensou, refletiu, voltou para o mesmo lugar de oração, com uma afirmação: não seja feita como eu quero, mas seja feita como tu queres. Será que nós não iremos aprender com Jesus esse elo de santificar a nossa vida? É o nosso senso caído, é o nosso senso humano, é a nossa vontade abrindo espaço para a vontade do Pai, para que a vontade do Senhor ela venha a ser estabelecida no coração desse homem, para o cumprimento do propósito. Jesus, ele sai desse lugar, ele sai desse momento, ele vai para os seus discípulos, ele não vai agora angustiado. Ele já se resolveu com o Pai. O Espírito dele tomou o governo. A carne falou, mas foi cessada. A carne falou, mas o Espírito decidiu. Agora ele vai para os seus discípulos. Ele faz uma exclamação: levantam-se, porque aí vem um traidor. Bora, vamos cumprir o propósito.
vamos cumprir aquilo que já está estabelecido. Houve uma oração, houve um clamor. Levanta-te, é o rendido dizendo: eu estou pronto para cumprir a tua vontade, Pai. O Pai poderia, o Pai pode tudo, irmãos. Mas tudo aquilo que Jesus estava vivendo era algo que estava sendo programado pelo Pai. Jesus não foi salvo da hora. Se possível, Deus não foi lá salvar ele. O que Deus fez? Deus ajudou ele a sustentar. Você quer ver uma coisa? Lucas 22. Eu amo isso. Lucas, ele dá mais detalhes. Eu amo isso. Deixa eu só achar o versículo aqui. Quarenta e dois. Ele diz: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, entretanto não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha o verso, olha o 43. E apareceu um anjo do céu que o confortava. Cutuca a pessoa, tá lá, diga para ele assim: o Pai tem sempre uma vontade, um cuidado e um mensageiro para te consolar na hora da sua crise. Aquele mensageiro, ele não foi ali para salvar Jesus, ele foi ali para consolar. Ele foi ali para ajudar, para manter o Cristo firme, para manter o Cristo fundamentado, para manter o Cristo ativo nesse lugar, fundamentado nesse fundamento. Um consolador enviado pelo Pai. Ou seja, Deus mandando reforço para um fortalecimento espiritual. Ou seja, o Pai pensa em tudo. Qual é o nosso papel, irmão? Acreditar. O nosso papel é confiar. Só isso. E apareceu um anjo do céu que o confortava, e em agonia orava mais intensamente. Seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dominados pela tristeza, e disse-lhes: por que estão dormindo? Levanta-se e orem para que não caem em tentação. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus passando pelo momento mais difícil da sua jornada aqui nesse plano, ensinando os seus discípulos a concluírem o seu propósito. O que Jesus está nos ensinando? Que tem lugar, irmão, que você vai desejar sair, que não é para você sair. Tem crise que você vai pedir consolo e ajuda para o Pai, que é o Pai que está te colocando. É necessário passar. Toda a métrica de Jesus, toda a movimentação de Jesus, ela foi intencional para um cumprimento de um propósito. Então existe oração que você vai fazer para Deus te tirar dali. Ele não vai te tirar, Ele só vai te sustentar ali. Ele só vai te fortalecer ali. Mas na hora exata vai haver glorificação, vai haver salvação. A pergunta que eu vos faço nessa noite: o que nós precisamos estabelecer para um cumprimento de um propósito? Que coração que nós precisamos ter? Que mentalidade nós precisamos ter para cumprir o nosso propósito? Sabe, irmãos, quantas pessoas que elas estão aprisionadas em psicotrópicos? Elas estão nos cultos, elas estão na igreja, elas estão trabalhando, mas elas estão aprisionadas. Mas por que não há transição?
Por que não há cura? Por que não há libertação? Porque essas pessoas, elas não querem sair do controle. Essas pessoas, elas sempre têm um bom plano, um plano de fuga. Essas pessoas, elas não usam a palavra como um mapa guia. Essas pessoas, elas não usam a palavra para revelar o próximo passo, para revelar o coração correto, a mente correta e a decisão correta. Com isso nós estamos perecendo. Por que nós estamos perecendo? Porque nos falta o conhecimento de causa. Existem situações que é Deus que está fazendo, que a gente está orando, queima o diabo, repreenda o diabo, repreenda. Não é o diabo que está orquestrando, é o próprio Deus. Existem coisas que é o diabo que está fazendo, a gente está agradecendo, obrigado Jesus, obrigado Senhor. Por quê? Porque nós não temos discernimento espiritual. Porque nós não conseguimos mais discernir a vida como ela verdadeiramente é. No momento mais obscuro, no momento mais escuro, no momento mais tenebroso da vida de Jesus, ele fez uma oração pautada em um fundamento: e que seja feita a tua vontade. Jesus recorreu ao lugar mais seguro, irmãos, que existe nesse plano. É a vontade do Pai. Pastor, o que tem na vontade do Pai? Eu não sei. Porque é nesse lugar que existe um fundamento, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não sentiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Pastor, o que o senhor vive a vontade de Deus? Quem caminha próximo de mim sabe, irmão, a gente não tem dinheiro para nada. Se eu falar para vocês que eu tenho R$1 para comprar uma bala hoje, eu não tenho. Mas cada passo que a gente dá, vai surgindo recurso. É o que o pastor Ulisses fala. Não é sobre dinheiro, é sobre recurso. E recurso, ele só está dentro do propósito. Entra no propósito que o recurso, ele aparece. É impressionante. E cada passo que nós damos, cada movimento que nós damos, nós vamos glorificando ao Senhor. E falamos: Senhor, realmente, se a gente fosse projetar, a gente não conseguiria projetar o que a gente vive hoje. A nossa mente é muito distante daquilo que o Senhor pode fazer. Pedir, mas pediu mal. Porque pediu para os seus próprios prazeres. Tudo que nós precisamos como igreja nos dias atuais, irmãos, é da vontade de Deus. Nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Nós precisamos voltar para a simplicidade da mesa e entrar nesse lugar com o nosso Senhor, com o nosso coração fundamentado em uma vontade. Eu preciso de um novo coração, eu preciso de um novo elo, eu preciso de uma nova visão, para que eu possa desfrutar da tua vontade, para que eu possa basear os meus fundamentos para usufruir daquilo que já está pronto. Pastor, por que o senhor prega essas coisas? Porque eu vivo isso. Quem caminha perto de mim sabe que eu não faço mais nenhuma oração pedindo nada para o Senhor. Ô irmão, desde o dia que eu aprendi isso, oh meu Deus do céu, a minha oração é só uma: Senhor, faça o que eu tenho para fazer, eu só não quero atrapalhar. Porque eu preciso reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu sou e vou permanecer sendo completamente dependente do meu Senhor. Se eu acordar pela manhã e disser para vocês que eu tenho um plano para fazer, eu vou estar mentindo. Eu não tenho nenhum plano, eu só estou obedecendo o que me foi confiado. Porque eu preciso de um plano? Não, eu preciso de instruções. Como é que eu cuido disso aqui? Como é que eu cuido do meu casamento? Ah, pastor, mas casamento tem a ver, óbvio, como Cristo amou a igreja. E aí, Jesus, como é que tu amou isso aí? Como é que faz? Me ajuda aí, cara. Não é como Wesley, é como Cristo. Como é que o senhor faz, Jesus, com a igreja? Me ensina aí, vai. Os filhos são herança de quem? Do Senhor. Jesus, como é que faz com a herança que é sua? Como é que a gente cuida disso aí?
Você percebeu, irmão, como que a gente anda com o Senhor? Com falta de sabedoria, com falta de entendimento. Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que nós desfrutamos vem do Senhor. O que a gente precisa fazer? Ler o manual. Esses dias não, faz alguns anos, eu estava na casa de um amigo. Aí os amigos, eles foram jogar videogame e eu só olhando, o amigo pegou o controle da televisão. E ele foi fazendo os negócios na televisão. Eu falei, rapaz, onde é que tu comprou esse negócio aí? É, televisão normal. Eu falei, não, não é não. Essas coisas que você faz aí, meu amigo, como é que faz isso aí? Aí ele falou, você lê o manual. E não me falou não. Vai ter o trabalho que eu tive, vai ler o manual. E você vai perceber no manual que esse controlezinho que está aí não é só para ligar, desligar e aumentar e abaixar o volume não, viu? Ele tem muita coisa que você não desfruta, que você não usufrui, porque você tem preguiça de ler o manual, porque você se acostumou a andar no básico. Ô irmão, eu peguei aquilo no meu espírito. Falei, cara, é a gente com a Bíblia. A gente só anda no básico. A igreja está cheia de pessoas enfermas, doentes, problemáticas. Por quê? Porque não lê o manual. Porque desconhece a vontade que já está estabelecida. Porque não sabe o que pode e o que não pode fazer. A nossa vida seria muito mais simples, a nossa vida seria muito mais fácil se nós tivéssemos conhecimento de causa, irmãos. Se nós soubéssemos, no mínimo, lidar nas coisas básicas com aquilo que o Senhor nos confiou. Então, quando que nós vamos acordar? Quando que nós, como igreja, nós iremos seguir literalmente os caminhos de Jesus e começar a proclamar, eu quero viver a tua vontade aqui na terra como é no céu? Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Por que nós viemos num culto como esse? Para que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Para dizer que a gente é cristão? Não. É para todos nós desfrutarmos de uma vida plena. O mundo jaz no maligno, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Você sabe o que é perecer? Mas que ambos tenham a vida eterna. A pergunta que eu vos faço: quando ou como que a vontade de Deus vai ser estabelecida na sua vida? Jesus nos ensina um princípio dizendo: se vocês não me são fiel nas pequenas coisas, no básico, como que eu vou revelar a vocês as verdadeiras? A pergunta que eu vos faço, meu irmão: como é que está teu coração? Como é que estão teus fundamentos? Como é que está a tua mente? Tem gente, pessoas pedindo ao Senhor para ser usado. Se o Senhor te usar hoje, você vai envergonhar o Evangelho, por causa do teu coração. Existem pessoas que estão pedindo a Jesus dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Muitos de nós que pedem a Jesus: se o Senhor me der dinheiro, a minha vida muda. Muda mesmo. Primeira coisa que você vai largar a tua esposa, vai pegar uma novinha, por causa do teu coração. Aí o Senhor está dizendo: não tem como eu revelar para você as verdadeiras, se vocês ainda não conseguiram me ser fiel no básico. Então, se você não sabe o que pedir, se você não sabe o que teu coração está pronto para pedir, o que tu pede, começa pela oração que Jesus nos ensinou. E quando vocês forem ao Pai em oração, vocês vão por esse caminho: Pai nosso que estás nos céus. Parece uma oração simples, irmãos, mas não é. Ela não começa dizendo Senhor, ela não começa dizendo Deus, ela começa dizendo Pai. Eu não posso chamar o Henrique de pai, ele não é meu pai.
Então não faz sentido eu chamar o Henrique de pai se eu não tenho uma convicção dentro de mim que ele é meu pai. Então vou te dar um segredo: a oração do Pai Nosso é para os filhos. Muitos de nós temos uma boa percepção de enxergar Deus como pai. O que nós não conseguimos formular é que nós somos filhos. Então a oração do Pai Nosso não é para qualquer um, é para os filhos. Não é uma oração tão simples. Tudo começa aqui, ó, e aqui. Quem ora como filho, se move como filho, usufrui como filho. Então o filho não pede, ele tem, ele usufrui. Sabe qual o único lugar, meu irmão? Eu saio com a minha esposa e os meus filhos, a gente faz a programação, até tenta. Amor, a gente vai sair final de semana e vai ser por um lugar, mas a gente tem uma renca, tem 3. Aí como é que faz? A gente programa, no meio do caminho começa um. Ô pai, agora a outra, Amanda em todos é menorzinha, irmão, é chefe da quadrilha. Aí tu sai programado, no meio do caminho já me dando uma angústia. Porque eu que vou pagar, irmão. Eles escolhem, mas quem paga sou eu. Eu fui comprar um mimo para minha esposa. Tu viu isso? Te contei isso? Viajei, saudade, eu gosto de casa, gosto de ficar em casa. Comprei um presente, eu falei, amor, vou comprar um presente para você. Só que eu fui escolher a cor, eu falei, marrom ou preto? Porque mulher é de lua, né, meu irmão? A lua tem face, né? Tem dia que tá marrom, tem dia que tá o preto. Eu não gosto do preto, mas ontem você falou agora, mas não, hoje eu não gosto. E eu conversando com a Amanda, falei, pô, marrom. E a minha filha ali do ladinho, ela estava vendo televisão, quietinha, mano, no ombro da mãe dela, e eu falando com a mãe, chamada de vídeo. Falei, desliguei o telefone. No outro dia, eu liguei para a Amanda de novo, fazendo uma chamada de vídeo com a Amanda. Aí ela, o pai, você comprou o presente da minha mãe? Eu comprei, e o meu? Falei, como é que ela estava fingindo, rapaz, que estava vendo a televisão, prestando atenção na conversa? Você vai comprar o que para mim? Filho, irmão. Filho. Aí a gente sai para comer. Eu que pago, eles que escolhem onde vai e o que vai comer. As únicas pessoas que costumam comprar sem dinheiro são os filhos, irmãos. Os filhos, eles desfrutam. Os filhos, eles não estão preocupados com a conta, porque tem um pai que está pagando. Tem um pai que está na mesa. Se meu pai está na mesa, a conta já está paga. Eu só vou desfrutar. Irmão, você precisa começar a compreender essas coisas. Então eu repito aos senhores, o lugar mais seguro que você vai estar é debaixo da vontade do Pai. Ali você está seguro, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, você não vai temer terror noturno, 1.000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Por quê? Porque o Pai está ali, está protegido, está guardado. Então por que você nós temos esse fundamento de querer crescer e ser independente, de querer achar que sozinho você consegue segurar? Não consegue, irmão. O lugar mais seguro que você possa desfrutar de Deus é na vontade dEle. E vou te falar, irmão, depois que você descobre como ela é, tu não quer mais nada. Você não quer mais nada. Então até quando nós iremos insistir com os nossos planos mirabolantes? Se já está tudo pronto. Não é de um novo plano que você precisa, irmão. Você precisa de um novo coração que esteja disposto e disponível a obedecer para desfrutar daquilo que já está pronto. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque já está pronto. E que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então o que o céu ele vai fazer? Ele vai manifestar o reino dele quando a base aqui embaixo estiver pronta. Qual é o coração da base? Filho.
Qual é o coração do filho? Obediente, com identidade, com temor e sendo totalmente dependente do Pai. Convido você a ficar de pé comigo nessa noite.